título dessa palavra que eu quero ministrar hoje, estava com saudade de pregar aqui na Koinonia. Já tem 3 domingos que a gente não ministrava aqui, né? E a gente gosta muito de ministrar aqui na nossa casa, porque aqui é o nosso lugar que Deus nos deu. Deus tem feito grandes coisas. A palavra dessa noite é herança completa. Fala assim comigo, herança completa. Presta atenção nisso aqui. O povo de Israel, ele vivia escravo no Egito. Egito é lugar de escuridão. Egito é lugar de estresse. O Egito tipifica um mundo. Lugar de escuridão, lugar de estresse. A palavra Egito, ela significa isso. E Deus vira para o povo e fala assim, olha, eu vou tirar vocês desse lugar e vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Nós ouvimos esses dias que o leite e o mel, né, são os únicos alimentos que não são produzidos pelo homem. Deus falou assim, eu vou levar vocês para um lugar que vai ter uma comida que o homem não pode produzir. Todos os outros alimentos o homem pode produzir, mas o leite e o mel ele não pode. E quando eles chegam nessa terra maravilhosa, e eu vou cortar o assunto, eles entram nessa terra e eles tomam posse dessa terra maravilhosa. E eles vão habitar ali nessa terra e eles estão ali, habitando naquela terra ali que Deus deu para eles. Isso tipifica muito o que acontece com você que veio para a igreja. Presta atenção. Nós estamos no Egito, no lugar de escuridão, no lugar de estresse. Deus nos tira desse lugar e nos traz para a terra prometida, é a igreja. O lugar que mana leite e mel. Amém? Vocês estão aí, amém? E a gente então recebe a nossa salvação e nós estamos na terra prometida. E aquele povo estava na terra prometida também. Só que Deus fala algo interessante para Josué. Naquele povo todo, somente Josué e Caleb e suas famílias que entraram na terra prometida. O restante morreu tudo no deserto e uma nova geração nasceu. E Deus fala algo interessante para Josué no capítulo 13, no verso 1. Ele diz assim: era, porém, Josué já velho. A outra tradução diz assim, o tempo passou, né? Entrado de dias. E disse o Senhor, já está velho, entrados de dias. E muitíssima terra ainda ficou para conquistar. Olha só, Deus vira para Josué e fala assim, vocês já entraram na igreja. Vocês já entraram na terra prometida. Mas deixa eu te falar, meu filho. Tem muita terra ainda para conquistar. Não está escrito assim, ainda uma parte de terra para conquistar. Não, está escrito assim, que ainda há muita terra para ser conquistada. Vocês estão dormindo aí nesse lugar que vocês estão parados aí nesse lugar que vocês entraram, mas vocês não estão vendo que ainda tem muita terra para ser conquistada. O que Deus está dizendo para a igreja hoje, você está sentado nessa cadeira, você está satisfeito com a vida que você está levando, você está feliz que você não vai para o inferno mais, mas Deus está dizendo para você, você está envelhecendo, e ainda tem muita bênção para conquistar, e você não está conquistando. Vou repetir, porque só o Raí e a Verônica que ouviram, né? Deus está dizendo assim, você está satisfeito nessa cadeira aí, você está com a sua salvação garantida, mas você está envelhecendo. E acredite, você está envelhecendo e Deus está falando assim, mas tem muita terra ainda para você conquistar que você não está conquistando. Uou! Anima aí, Koinonia! É isso que Deus estava falando. Eu não pretendo na minha vida chegar lá no céu e descobrir que havia uma parte ainda muito grande de bênçãos que eu não me apropriei. Imagina você chegar no céu e Deus fala assim, está vendo aquele tesouro ali? Estou lindo, maravilhoso. Pois é, isso era tudo que você tinha para usar lá na terra e você não usou.
Todos esses recursos aí eu tinha para você lá e você não usou. Eu não quero que isso aconteça comigo. Eu quero tomar posse de tudo que Deus tem para mim hoje. Amém, amado? Amém? Você crê nisso? Talvez você está satisfeito com a sua vida depois que você saiu do lugar de estresse. Talvez você está satisfeito com a sua vida depois que você saiu do lugar de escuridão. Mas Deus está te dizendo nessa noite que ainda tem muita coisa para você conquistar. E você está envelhecendo. Está na hora de você conquistar. Está na hora de você abrir os olhos. Porque senão você vai chegar lá no céu. Você vai ver um depósito muito grande. Eu li um livro sobre isso, muito interessante uma vez. E você vai ver que você não se apropriou. Uma coisa, presta atenção. Uma coisa é Deus te dar dons. Uma coisa é Deus te dar dons e suas bênçãos. Outra coisa é você desfrutar desses dons e dessas bênçãos. Uma coisa é você conhecer as bênçãos que você tem. Outra coisa é você possuir essas bênçãos. A igreja ficou profissional em conhecer as bênçãos que Deus tem para ela. Não, mas nós conhecemos tudo. Eu quero perguntar assim, você está possuindo a bênção que você tem? Uma coisa é você saber que Jesus morreu na cruz por você. E Ele te fez herdeiro, e todas as coisas são suas, todas as coisas Deus te abençoou. Isso é maravilhoso. Uma coisa é você ter dons, mas eu quero saber, você está possuindo a terra que Deus te deu? A vida que você está vivendo é a vida que está glorificando a Deus aqui nessa terra? A vida que você está vivendo é a vida que você está reinando em vida aqui nessa terra? Quando você lê Josué, ele é um livro que ele é muito parecido com Efésios do Novo Testamento. Josué do Velho Testamento é um livro muito parecido com Efésios do Novo Testamento. Quando você lê Efésios capítulo 1, verso 3, presta atenção. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Esse versículo é profundo, porque ele diz que ele nos abençoou com todas as bênçãos, todas. Não faltou nada. E aonde estão essas bênçãos? Aonde estão essas bênçãos? Lê para mim, irmão. Aonde estão essas bênçãos? Nos lugares celestiais. Fala assim comigo. Nos lugares celestiais. Aí quando você continua lendo Efésios, você vê essa expressão de lugares celestiais. Quando você vai chegando no fim do livro de Efésios, capítulo 6, verso 12, presta atenção, o que tem no 1, 3, não coloca agora não. No capítulo 1, verso 3, diz que todas as nossas bênçãos estão nos lugares celestiais. Quando você continua lendo o livro de Efésios, que você chega no capítulo 6, no verso 12, olha o que diz no capítulo 6, 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os principados das trevas desses séculos, contra as hostes espirituais das maldades nos lugares, todos os poderes das trevas estão nos lugares celestiais, e nos lugares celestiais estão todas as nossas. Eles nos atacam no mesmo lugar aonde estão as nossas bênçãos. Você já entendeu por que muitas bênçãos não chegam para a sua vida? Porque a sua bênção não está lá no emprego que você trabalha. A sua bênção, eu precisava de dinheiro. Você não precisa de dinheiro, você precisa do que está nos lugares celestiais para vir para a sua vida. Você não precisa, você precisa ir nos lugares celestiais, onde Cristo colocou a igreja, e você trazer de lá as suas bênçãos. Só que quem está lá nos lugares celestiais? Os principados, as potestades, os dominadores. E aí você vê um monte de crente que estão dentro da terra prometida, mas vivem uma vida de miséria, de escassez, não conquista, estão ficando velhos, mas tem muita terra para conquistar. O mesmo lugar onde Deus nos abençoa é o lugar onde o inimigo nos ataca. O diabo não quer que você desfrute do que lhe foi dado.
Irmão, você está achando que você vai ser abençoado só porque você tem carinha bonitinha? Nossa, tadinho de mim, eu não faço nenhuma. O diabo está se lixando para isso. O diabo está se lixando para isso. O diabo só respeita quando você respeita princípio. Quando você quebra princípios, você não consegue chegar nas regiões celestiais e retirar de lá as bênçãos que estão sobre a sua vida. O mesmo lugar onde Deus nos abençoa é o lugar onde o inimigo nos ataca. O inimigo vem nos atacar no próprio lugar onde Deus nos abençoou, com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais. Ele te ataca porque ele não quer que você desfrute do favor de Deus. Ele te ataca porque ele não quer que você viva o favor de Deus na sua vida. Ele quer que você viva com escassez. Ele quer que você viva com enfermidade. Ele quer que você vive, sabe, em dificuldade. Ele quer que você viva em estresse. Deus determinou que a cada luta, porém Deus ele determinou que a cada luta que o diabo nos ataca, Ele nos determinou que vai haver suprimento e alimento para nós. Amém, amado? A Bíblia diz que Ele nos prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Não tem onde o inimigo está te atacando? Deus prepara uma mesa lá para você comer, descansar. Romanos capítulo 8, verso 28, diz que Deus coopera com todas as coisas. Deus coopera. Olha, e sabemos que todas as coisas contribuem, todos os ataques do inimigo contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O diabo tenta nos atacar nas regiões celestiais ou então as nossas bênçãos, mas Deus preparou uma mesa para nós, para a gente saborear na presença dEle. Deus preparou para nós todas as coisas cooperando para o nosso bem, amém, amado? Nós precisamos apenas entender esse favor de Deus, nós precisamos apenas acessar esse lugar de bênção. Depois que Deus diz para Josué assim: Josué, ainda há uma grande parte de terra para ser conquistada. Josué estava lá chupando uma cana, tranquilo. Estava lá no quintalzinho, descascando uma caninha, chupando uma laranja. Deus aparece para Josué: ei, deixa eu te falar, tem muita coisa para conquistar ainda. Vocês estão parados aí, tem coisa para caramba para vocês conquistar ainda. Quando Deus fala isso, no verso seguinte, Deus começa a mencionar toda a terra que ainda havia para ser possuída. Sabe, muitos sabem que possuem uma herança. Muitos crentes estão dentro da igreja. Nós cantamos aqui: o Pai nos adotou, nós somos filho, filho tem direito à herança. Sabe, muitos sabem que possuem uma herança, mas mesmo sabendo não tomam posse dela, não desfrutam dela. Mesmo sabendo que são filhos de Deus, sabe, estão sempre vivendo no limite, estão sempre vivendo na ansiedade, na depressão. Nessa noite, escuta o que eu vou te falar. Você precisa ter um coração para a herança. Fala assim: eu preciso. Feche os seus olhos, fale com a sua alma. Eu preciso ter um coração para a herança. Para de comer as migalhas. Chuta essa doutrina do demônio que os humilhados serão. Nós estamos sendo humilhados aqui porque nós vamos ser exaltados. Para com isso. Você é filho de Deus. Você precisa ter coração para a herança. Você precisa entender o que o Pai tem para você. Muitos leem, muitos ouvem, conhecem as promessas de Deus, mas não se dispõe a possuí-la. Sabe, na Bíblia tudo tem motivo de estar ali. Na Bíblia tudo tem significado por estar ali. No capítulo 13, Deus chega para Josué e Ele fala assim: Josué, tem muita terra para você conquistar ainda. Quando você vai lendo o resto do capítulo, sabe, Deus ele vai falando para Josué os montes, né? Fica até a leitura até cansativa,
mas ele vai falando sobre os montes, ele vai falando sobre os rios, ele vai falando sobre as fronteiras, sobre os nomes das cidades, ele vai falando sobre as diferentes tribos. Tudo isso tem um significado na Bíblia, e é sobre isso que eu quero falar com você hoje, porque a primeira coisa que você precisa entender é que você precisa ter um coração para a herança. Você precisa sair daqui hoje entendendo: Deus, o Senhor tem algo para mim, eu quero receber isso. Eu sou filho. E você tendo esse coração, Deus vai te mostrar duas coisas que nós precisamos entender para que a gente receba isso. Sabe, em Josué capítulo 13, do verso 2 e 3, Deus continua falando com Josué assim, presta atenção. Capítulo 1, ele fala, versículo 1, ele fala que você está velho, cara, tem muita coisa para conquistar ainda. No verso 2 e o verso 3, ele fala assim para Josué: a terra que ainda fica para conquistar é essa. Todos os termos de filisteus, né, todas as terras dos filisteus e todas as terras de Jesus, que é os Jesureus. Fala assim comigo, Jesureus. O nome difícil, tá? Fala Jesureu. Deus virou para Josué e falou assim: você tem todas as terras dos filisteus. Bota o verso 3 para mim agora, que aqui está o segredo da mensagem. Desde Sior, que está de frente do Egito, até o termo de Ecrom, para o norte. Para aqui. Deus vira para Caleb, para Josué e fala assim: cara, você tem terra para conquistar ainda. Qual? A primeira é que ele fala assim: você tem a terra dos filisteus para conquistar. A gente brinca às vezes, né, entre os pastores, a gente está num lugar e fala assim: seu filisteu, um jeito até carinhoso de brincar, de dizer que é íntimo da pessoa. Mas depois que eu fui entender isso aqui, eu falei: rapaz, eu nunca mais vou aceitar, nem por brincadeira. Quem são os filisteus? Quem eram os filisteus? Deus mencionou o território dos filisteus como o primeiro que ainda devia ser conquistado. Esses inimigos, eles representam os desafios. Os filisteus representam as dificuldades que nós enfrentamos hoje para possuir a herança. Lembra que nós estávamos lá no Egito? Lembra que nós viemos para a terra? Nós estamos dentro da igreja? Lembra que tem uma herança para nós recebermos ainda? Irmão, tem muita vida para ser salva da sua família ainda. Tem muita prosperidade para Deus liberar para a sua vida ainda. Tem muita saúde para Deus liberar para a sua vida ainda, amém? Tem muita viagem, tem muito recurso, tem muitos dons para Deus liberar para a sua vida ainda, amém? Aonde estão esses dons, Brandão? Nas regiões celestiais. Nós precisamos acessar isso. Tem muita coisa para nós ainda, amém? Quem é que está impedindo a gente de receber? Primeiras pessoas, os filisteus. Os filisteus estão impedindo a gente de receber. Pastor, o que significa filisteus? Filisteus significa, é um nome difícil, mas depois a gente tenta trazer para o português convencional. Filisteu significa chafurdar no pó, ou rolar no pó, ou chafurdar nas cinzas, rolar nas cinzas. A palavra fariseus significa isso. No Velho Testamento, na antiga aliança, antes da graça, quando alguém sofria pelos seus pecados, quando eles tinham pecado e fazia algo muito gravíssimo, e as pessoas continuam fazendo isso até hoje, apesar da velha aliança já ter passado, é muito comum você ir em alguns lugares, que quando as pessoas pecam, elas ainda fazem, elas só não fazem literalmente isso que eles faziam, mas é a mesma coisa. Na velha aliança, quando alguém sofria pelos seus pecados, ele se sentia muito condenado. Quem aqui já se sentiu condenado quando pecou? Só eu? Levanta sua mão, você que já se sentiu condenado. É horrível, né? Agora vai cair um raio sobre a minha cabeça. Agora meu negócio vai quebrar. Eu vou bater de carro. Vai cair um avião na minha cabeça.
Porque a gente esquece que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Mas no Velho Testamento eles não conheciam Romanos capítulo 8, verso 1. No Velho Testamento eles não conheciam a graça de Jesus. Então quando eles pecavam, eles achavam que algo muito difícil ia acontecer com eles. E aí eles se sentiam muito condenados. E por causa dos seus erros, eles pegavam um pouco de pó, eles pegavam um pouco de cinza e eles colocavam sobre a cabeça deles. Isso significava que eles não se consideravam o mais indigno dos indignos, o mais baixo dos baixos. Será que tem gente assim hoje ainda nas nossas igrejas? Tem pessoas assim ainda. Quando elas pecam, em vez de elas correr para Jesus, para a graça, elas se sentem condenadas. E elas se sentem as mais indignas. Porque, deixa eu falar para você, a religião, todo mundo entende, irmão. A religião todo mundo entende, não precisa ser espiritual para entender a religião. A religião é o seguinte: se você faz o bem, você recebe um presente. Se você faz o mal, você é punido, não é assim a religião? A religião, você pode pegar uma criancinha de 2 anos, ela já sabe, se ela fizer uma coisa errada, ela vai ser corrigida. Se ela fizer uma coisa certa, ela vai ser premiada. A religião é desse jeito. Você não precisa ser espiritual. Essa é a religião que é pregada. Se você fizer tudo direitinho, você vai ser abençoado. Se você não fizer, você vai ser amaldiçoado. Assim era no Velho Testamento, mas na graça é diferente. Na graça subverte toda a lógica. A graça, por que as pessoas não entendem a graça? Porque a graça é o seguinte: Jesus disse assim: aonde habitou o pecado, aonde abundou o pecado, aonde tiver pecado, você não precisa de cinza. Aonde abundou o pecado, você não vai ser condenado. Aonde abundou o pecado, você vai receber mais amor, mais graça sobre a sua vida. E a nossa lógica não aceita isso, porque se o cara errou, ele tem que pagar. Como assim? O cara estrupou uma menina e agora ele está perdoado? Não, vai ter que morrer. Porque você está na velha aliança ainda. A Bíblia diz que aonde teve mais pecado, teve mais amor. A religião, todo mundo é pregador. Você pega um novo convertido hoje, bota ele aqui em cima do púlpito, ele prega. Ele vai subir e vai falar assim: se você não orar, você não tem intimidade com Deus. Se você não jejuar, Deus vai pesar sua mão. E os irmãos que não entendem nada da Bíblia falam assim: hoje foi cajado. Pastor, hoje. Porque a religião até uma criança entende. Mas a graça, ela é o contrário da nossa lógica. Na velha aliança, se você ainda quando peca, você bota cinza sobre a sua cabeça, é porque você ainda não está na graça, você está na velha aliança. Você está achando que o seu merecimento vai fazer alguma coisa. Então aquele povo da velha aliança era assim. Eles botavam pó na cabeça deles. E essa era uma imagem de alta condenação. Tem gente que acha bonito ser autocondenável. Nossa, eu estou tão mal. Acha espiritual. Pequei, mas eu estou tão mal. Portanto, os filisteus, eles são figuras de autocondenação. O nome filisteu significa chafurdar no pó, chafurdar nas cinzas. Então, os filisteus são inimigos da nossa herança. Mas em Romanos capítulo 8, verso 1, diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não tem condenação sobre nós, não tem condenação. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor nessa noite? Sempre que você se sentir condenado, lembre-se que não há condenação para você. Quando você estiver sob o ataque do inimigo, lembre-se da batalha que aconteceu com Davi e Golias. Golias era um filisteu. Quando o diabo estiver te atacando, quando você estiver passando um momento de luta, lembre-se de Davi e Golias. Sabe, Davi, eu não sei se você sabe, mas o significado da palavra de Davi, porque você é um Davi, amém? Você não sabia que você é um Davi? Você é um Davi, porque o significado da palavra de Davi significa amado. Amém? Fala assim: eu sou amado.
então eu sou Davi. É preciso ser alguém. Se você quer vencer os Golias da sua vida, você vai ter que aprender a ser Davi. Você vai ter que entender que você é amado. Porque para vencer Golias, você tem que saber que você é amado. Né? Lembre-se que você é amado de Deus. Que você recebeu o dom da não condenação. Quando você entender que você recebeu o dom da não condenação, isso vai fazer você triunfar. Isso vai fazer você viver o favor de Deus sobre a sua vida em todas as guerras, em todas as lutas que você receber, que você tiver. Para você receber o favor de Deus, você tem que entender que você é amado. O nome Golias significa despojado. Então foi a guerra do amado contra o exilado, o despojado. Na Bíblia tudo tem significado. Não foi a guerra de Davi e Golias. Não foi a guerra de um homem contra o outro homem. Foi a guerra do amado contra o despojado, contra o exilado. Porque Golias significa despojado, significa exilado. Alguém que um dia, foi expulso do seu lugar. Um pária da sociedade que foi despojado. Quando eu falo isso, que história que você lembra? Quando eu falo que ele foi despojado, o que você lembra? Você lembra do diabo. Porque lá em Colossenses capítulo 2,15, olha como isso tem tudo a ver com a sua vida. Lá em Colossenses 2,15 diz assim: e despojados os principados e potestades, o expôs publicamente deles e triunfou sobre si. O contexto desse texto está dizendo que Jesus na cruz, ele venceu o diabo, ele despojou o diabo, ele tirou todas as armas do diabo, ele deixou o diabo nu, ele deixou o diabo sem nada, e ele expôs publicamente no mundo espiritual, dizendo assim: está derrotado, você não serve para nada mais, você não tem mais arma. Foi isso que Jesus fez na cruz com o diabo. Ele foi despojado e expôs publicamente. O verbo despojar significa desarmar. Jesus desarmou o diabo. Jesus despojou o diabo. Na cruz, a sua morte desarmou o diabo de todas as armas que ele podia usar contra mim e contra você. Tem crente morrendo de medo do diabo. Tem crente dizendo assim: não fala do diabo, ele é muito perigoso. A Bíblia está dizendo que na cruz Jesus tirou todas as armas do diabo, tudo, deixou ele publicamente exposto, sem nada, absolutamente nada. Ele não pode mais manter vantagem sobre você. Vem cá, Jonas. É você mesmo. É só simbólico isso aqui, tá? Sobe aqui em cima. Jesus, Todo-Poderoso. Igor, não tem jeito não, é você, Igor, vem cá. Vem cá. Eu preciso de um contraste. Imagina esse menino aqui que não tem nada a ver com essa história. Nada a ver com essa história, ele é o diabo. Ele é o diabo. Não tem mais nenhuma arma, nenhuma agulha, nem um canivete cego. E ele vai querer assaltar o Jonas. Vai dar certo, irmão? Só que o diabo, você pode botar ele mais baixinho, mais baixinho. Abaixa aí. Mais baixinho. Você cresceu, menino, eu achei que você estava pequeno. O diabo tentando roubar você. O diabo sem arma nenhuma, dizendo assim: é um assalto, vou botar terror na sua vida. Ei, Jonas, dá. Vamos ficar de pé, obrigado, pode se assentar. Uma salva de palmas para esse teatro maravilhoso. Cresceu, está maior que eu já. Foi isso que Jesus fez na cruz. Ele tirou todas as armas do diabo, todas. Ele despojou o diabo. Ele não pode obter vantagem mais. O diabo sabe que todas as armas dele contra você é inútil. Mas eu sei que no seu coração está pensando assim: então por que tem tanto problema? Por que então que acontece tanta coisa?
Por que destrói casamento? Por que tem doença? Sabe o que ele faz? Como ele não tem mais arma, ele começa a usar o poder que você tem contra você mesmo. Porque ele não tem mais poder. Então ele pega o poder que você tem e começa a usar contra você mesmo para poder te destruir. Porque ele agora é um derrotado. Sabe? Por exemplo, uma arma que o diabo pega muito, que é um poder que nós temos, ele começa a lutar contra a gente. Ele pega a nossa língua, ele pega as nossas palavras, e a gente começa a declarar a palavra negativa contra nós mesmos. E a gente começa a palavra amaldiçoada contra nós mesmos. A gente começa a falar coisas contra nós mesmos. Porque ele sabe em Provérbios 18, 21, porque ele conhece a Bíblia mais do que nós, ele só não tem revelação, mas a letra ele conhece. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então ele fala, se a morte e a vida estão no poder da língua, então eu não tenho mais arma, eu vou fazer ele usar a língua dele para morrer. E aí ele começa, não sei o que, minha vida, não sei o que, e começa a usar a língua, não tem jeito para mim, tá tudo é difícil para mim, sabe? E ele começa a falar mal contra si mesmo. Não deixe que o diabo use a sua língua contra você. Para mim tudo é difícil. Não sei o que, não sei o que lá, esse marido, essa esposa. Em vez de você abençoar, você abençoa. Essas crianças bagunceiras. Em vez de você abençoar, essas pessoas são difíceis, ninguém aceita Jesus. Muitos anos nós ficamos dizendo assim, os pastores desse estado ficavam dizendo assim, durante muitos anos, esse estado do Espírito Santo é muito difícil, aqui ninguém aceita Jesus, aqui as igrejas não crescem, não sei o que tem aqui, enterraram a cabeça de burro aqui, não sei o que. Sabe o que nós estamos dizendo hoje? O Espírito do Espírito Santo é do Senhor Jesus. Todas as pessoas vão conhecer a graça do Senhor Jesus. A minha família vai ser salva em nome de Jesus, amém? Aleluia! Quer outro exemplo que você usa poder contra você mesmo? Quando você auto se condena. Eu não sou nada. Aí, começou o ano, eu falei que eu ia servir a Deus, ia crescer, mas eu não sou nada. Para mim não dá nada. Sabe, eu não tenho nenhum dom. Eu só vi esse pecado. Tudo para mim, você começa a se autocondenar. Essa é uma forma de introspecção. Você fica olhando para si mesmo. Sabe o que o diabo quer fazer? Ele quer fazer você olhar para você. Fala aqui para mim, quando você olha para você, o que você vê de bom? Você pode até ver uma semana. Você pode até começar a orar essa semana e se achar que você é o cara. Nossa, estou orando bem, estou indo no monte, estou lendo a Bíblia. Uma semana no máximo que você aguenta. Depois você olha para você, porque você sabe quem é você. E quando você olha para você, você sabe que não tem nada de bom. E o diabo então, ele quer fazer você olhar para você. Essas são as armas do diabo. Escute, nós somos desafiados a olhar para Jesus. Nós somos desafiados a olhar para o Senhor, para contemplar. Porque quando nós olhamos para o Senhor, isso produz transformação. Mas quando nós olhamos para nós mesmos, isso resulta em morte e condenação. Você quer viver debaixo de condenação? Comece a olhar para você. Você vai ver que você nunca orou o suficiente, você nunca leu o suficiente, você nunca testemunhou o suficiente, você nunca serviu o suficiente, você está sempre se autocondenando. Isso vai trazendo morte. O inimigo está desarmado. Então o que ele faz é levar você a ficar obcecado com você mesmo. Ele não tem mais arma, ele não tem mais o que fazer, então ele fala assim, vou ganhar ele com as forças dele. Você olha para o que você fez de errado, você olha para aquilo que você fez e que não foi suficiente, e você começa a achar que a sua vida, você não é nada. O diabo quer que você se concentre em você mesmo, mas o Espírito Santo quer que você se concentre em Jesus Cristo. O Espírito Santo quer que você se concentre nele. Sabe, isso estão roubando a sua herança. Você está dentro da igreja, você já está na terra prometida, mas você não tem conquistado coisas, porque você olha para você mesmo, os desafios que vêm na sua frente, você fala assim, não dá para mim não, é muito grande. Quem esteve aqui na reunião hoje, sabe o que aconteceu aqui hoje? Quem veio aqui na reunião aqui hoje de manhã, sabe o que nós falamos aqui hoje, os desafios que Deus colocou. Mas graças a Deus tinha um povo aqui que não olhou para nós mesmos, nós olhamos para Jesus, amém, amado?
Amém? Nós vamos possuir mais herança, não vamos? Amém? Aleluia. O inimigo quer que você olhe para você, porque quando você concentra em você mesmo, irmão, você olha para as suas deficiências, não vai dar jeito. Nada é sobre você. Esquece belezinha, fofurinha do papai. Nada é sobre você. Tudo é sobre Jesus. O cristianismo não tem nada a ver com você, comigo. O cristianismo tem a ver com Jesus. A religião, ela foca em você, o que você pode fazer, o que você pode realizar, e no final não dá nada certo. Mas a graça foca em Cristo, no que Cristo fez, no que Cristo realizou, aonde Cristo te levou, e Ele te colocou assentado nas regiões celestiais, e Ele é o cabeça, e nós somos o corpo dele, e estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Amém, amado? Quanto mais você contemplar Cristo, mais as suas obras e comportamentos serão transformados. Não, esse pecado aqui, eu não venço esse pecado. Sabe por que você não vence esse pecado? Porque você fica olhando para você. Não, hoje eu vou sair de casa, não vou falar mal de ninguém. Bom, Senhor, eu me arrependo, nunca mais vou falar mal dos outros, Senhor. Em nome de Jesus. Aquele irmão miserável, não vou falar mais mal. Aí sai de casa. Aí começa a vigiar. Não posso falar mal. Não vou falar mal. Não vou falar mal. Aí o monstro vai crescendo dentro de você. O monstro vai crescendo dentro de você. Daqui a pouco você chuta o pau da barraca e você fala mal até de você mesmo. E aí o que vem sobre você? Condenação. Porque você não consegue vencer o pecado. Porque a força do pecado é a lei. Quanto mais você diz que você não vai fazer, é aí que você faz. Mas quando você começa a olhar para Jesus, Senhor, eu tenho um problema sério, Pai. Toda vez me dá vontade de falar mal dos outros. Essa língua de Satanás que fica aqui, que é de Deus, mas Satanás tomou conta dela. Senhor, me ajuda. Para de eu ficar falando mal dos outros. Senhor, aí você sai. Aí quando você sai, a primeira coisa que você faz na rua, você fala mal de alguém. Aí você está olhando para quem? Para Jesus. Você fala, está vendo aí, Jesus? Errei de novo. Se o Senhor não me ajudar, estou ferrado. Anda mais 10 metros, 2 horas, fala mal de novo de outro. Está vendo aí, Senhor? Me ajuda. Eu não consigo. O Espírito Santo vai tomando dentro de você. Porque você está contemplando o Senhor. E quanto mais você vai contemplando o Senhor, a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, olha que texto lindo, olha só: mas todos nós, com os rostos descobertos, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como o Espírito Santo do Senhor. Nós somos transformados quando nós vamos contemplando o Senhor. Nós vamos contemplando o Senhor, nós vamos sendo transformados. Senhor, está vendo aquele pecado? Eu coloco em tuas mãos, Senhor. Eu coloco em tuas mãos e você vai sendo transformado. Mas o diabo quer que você olhe para você, porque quando você olha para você, você só tem condenação, né? Você só tem morte na sua vida, sabe? Nós somos transformados e você não consegue pegar a sua herança. Somos transformados para contemplação. E Jesus, são 2 povos que eu queria falar. O primeiro são os filisteus. E Deus vira para Josué e fala assim: olha, os filisteus estão te impedindo de receber a bênção. Deixa eu te falar para você, filisteu é autocondenação. Sabe por que você não recebe todo o favor de Deus que tem na sua vida? Porque você tem problema de autocondenação. Você olha para você, eu não mereço, eu não posso, para mim não dá, tudo é mais difícil. Se você tem ainda coisas para receber na sua vida, você vai precisar vencer os filisteus na sua vida. E aí Deus vira para Josué e fala assim no capítulo 2 de novo, né, 13:2, ele fala assim, Josué capítulo 13, verso 2, a terra que ainda fica é esta, todos os termos dos filisteus e toda a terra dos Jesureus. Além dos filisteus, ainda tinha outro território para ser conquistado, era dos Jerusitas. Quem são os Jesuritas? Jesur significa, presta atenção no que eu vou te falar aqui agora. Jesur significa observadores, orgulhosos, aqueles que vê por cima. Então eles são a figura do orgulho.
Tem muitas pessoas que não conquistam a terra que Deus tem, primeiro porque ela tem problema com os filisteus, tem autocondenação, não consegue se ver como filho. E tem outras pessoas que não conquistam as terras porque elas têm o problema do orgulho. O orgulho tem a perspectiva distorcida. Cada vez que você olha para alguém, o orgulhoso, ele compara consigo mesmo. E toda vez que ele compara consigo mesmo, ele se sente melhor e maior do que essa pessoa. O orgulhoso, ele é sempre legalista. O orgulhoso, ele sempre se acha mais santo que o outro. O orgulhoso, ele sempre se acha melhor do que o outro. Ele se compara com todo mundo. E ele se acha sempre mais santo ou melhor. Ele só não se compara com Jesus. Porque aí o bastão é alto, né, irmão? Você se comparar comigo é mole, irmão. Aqui eu sempre digo que de todos nós aqui eu sou o pior. Você nem precisa se esforçar para ser melhor que eu. Você se comparar comigo, falar mal de mim, que aqui não tem isso, eu estou usando só esse exemplo, você é mole demais, irmão. Eu quero ver você se comparar com Jesus. Falar mal da Néia, falar mal do Tiago, falar mal de mim, isso é mole, irmão. Os jesuritas, eles são orgulhosos. Os filisteus têm autocondenação. Por isso eles não tomam posse da herança, porque eles se sentem sempre inferior. Os jesuritas não tomam posse da herança, porque eles se sentem sempre superior. Eu queria ouvir assim, uau! O problema aqui é o mesmo que os filisteus. Eles tiram os olhos de Jesus e colocam os olhos em si mesmo. Os filisteus se condenam, se sentem inferiores, né? Já os jesuritas, eles se acham fortes. Eles olham para aquilo que eles acham que eles são bons. E eles se comparam com os outros e eles se acham melhores do que os outros. São aqueles que sempre criticam os outros, mas nunca mencionam as suas falhas. São sempre orgulhosos. Esse tipo de gente, o máximo que ele vai conseguir na igreja é ter a salvação. Mas a bênção de Deus, a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo. Vem cá. Sobe aqui. Vem cá, porque eu estou com a perna machucada, Raí, eu não vou conseguir não. É você saiu lá de cima da salinha, eu te peguei aqui, viu? Vem cá. Aqui é Deus. Aqui é você, eu, orgulhoso. A Bíblia diz que Deus resiste o orgulhoso, mas Ele dá graça ao humilde. Pega ele aqui. Abraça ele. Tenta sair daí. Segura. Tenta passar para lá. Vai, rapaz. Tenta passar para lá. Bota força aí. Vai, rapaz. Consegue não? Esse menino não consegue passar pelo Raí. A Bíblia diz que Deus resiste o orgulhoso. Você consegue imaginar um Deus que coloca o oceano na palma da mão, resistindo alguém? Aqui você não passa. Aqui você não tem bênção. Por quê? Porque você é orgulhoso. Aqui você não vai passar disso aqui. A Bíblia diz que Deus resiste. Ele resiste o orgulhoso. Ele resiste o soberbo. Ele trava o soberbo, o orgulhoso. Mas a Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde. Aí ele não precisa fazer força. Deus vai com ele. Vamos lá. Todo mundo que vive dentro da igreja falando mal do outro é jesurita. E Deus está resistindo ele. Ele não prospera, ele não avança, ele não cresce. Até dá umas gotinhas de água sobre a vida dele, ele acha que deu uma chuvinha, mas é só para ele não morrer de fome, não morrer de sede. Mas ele está sendo resistido, porque esse tipo de gente não alcança a terra prometida. Assim como os filisteus não alcançam, porque eles têm a autocondenação, porque eles acham que eles não são ninguém. Os jesuritas não conseguem também, porque eles são orgulhosos.
ele sempre se compara com todo mundo e se coloca por cima. Fala assim, meu Deus, o que eu vim fazer aqui hoje? Os filisteus rolam no pó. E tem um problema sério de rolar no pó. Porque a Bíblia diz, lá em Gênesis 3,14, olha só qual é o problema de quem vive na autocondenação. Gênesis 3,14. Esqueci de botar isso aí, né? Bota para mim aí, fazendo favor. Então o Senhor disse à serpente, Satanás, porquanto fizeste isso, maldita será mais do que todas as feras, mais do que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Você já viu cobra comendo pó? Você já foi no zoológico e viu cobra comer pó? Cobra não come pó. Mas Deus falou que a cobra ia comer pó. Sabe que pó é esse aí? É a carne, é o pecado, é a autocondenação. Toda vez que você se autocondena, você diz que a graça de Jesus não vale nada para você, e você dá alimento para o diabo. Esse tipo de gente não vai reinar, não vai ter o favor de Deus. Porque isso, a condenação não pertence mais a você, amém, amado? Porque nós já fomos libertos da condenação. Não seja comida do diabo. 1 Pedro capítulo 5, verso 8, diz o seguinte, olha que texto interessante, 1 Pedro 5, 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar, procurando a quem possa devorar. Presta atenção nesse texto. Se ele está procurando, significa que ele não pode devorar todos os tipos de crente. Quem que ele está procurando? Os filisteus e os jesureus. O diabo não pode chegar aqui e devorar todos. Ele está procurando a comida dele. O texto não está dizendo que ele não vai ter. O texto está dizendo que ele está procurando para devorar. E se você não for sóbrio, se você não vigiar, ele vai te comer. Quando Jesus vira para Pedro e fala assim, Pedro, o diabo me pediu autorização para te peneirar, para te provar. Não, imagina. O diabo chega para mim e fala assim, ô Evandro, você me dá a liberdade como pastor de peneirar a vida do Ícaro, do Igor? Está amarrado em nome de Jesus. Vai fazer isso com meu filho, não. Jesus fez isso não, ele falou assim, vai lá. Ele falou, Pedro, ó, ele pediu, sede sóbrio, vigiai. Tira o versículo não. Porque o diabo, ele anda ao derredor, procurando alguém que ele possa tragar. E sabe quem quer a comida dele? Filisteus e jesureus. Quem vive na autocondenação. Jesus fez tudo para você. Ele te tirou toda a condenação. Mas você insiste em achar que você é um miserável. Uau! Comida do diabo. Jesus resiste aos soberbos. Fez tudo para você. Mas você ainda insiste em achar que você é melhor do que os outros. Comida para o diabo. É forte, né? Quem ele pode comer? Aqueles que estão chafurando na condenação, no pó. Por outro lado, como ele disse, aqueles que olham para si mesmo, que produz orgulho. É sempre um problema olhar para si mesmo. Uns olham de forma negativa, eu já estou encerrando, e outros olham de forma de orgulho. Os dois não olham para Cristo, e por isso não são transformados. Porque transformação é só quando você olha para Jesus. Por causa dos filisteus e dos jesuritas, você não pode desfrutar da sua herança. Você já está na igreja, mas você não pode desfrutar. Por causa dos jesureus e dos filisteus, você não pode desfrutar o lugar de descanso. Você está sempre ansioso, você está sempre preocupado, você está sempre nervoso. Por causa desses dois inimigos,
Você não pode desfrutar a paz, a prosperidade, a cura, a saúde, o fluir do Espírito Santo. É preciso conquistá-lo para poder desfrutar a completa herança que Deus tem para a sua vida. Você vai sair daqui essa noite, você vai ter respostas para a sua vida. Pastor, por que não acontece isso com a minha vida? Por que acontece com as pessoas e não acontece comigo? Porque tem jesuritas e tem filisteus que você tem que conquistar. E se você não conquistá-los, você vai continuar sendo resistido por Deus. Sabe? A herança que deveria ser sua, e eu estou falando isso aqui, mas eu creio que em nome de Jesus todo mundo aqui vai tomar posse, amém, amado? Mas vai ter muitas pessoas que vão chegar no céu e vai ter aquele cômodo lindo, cheio de tesouros, e Deus vai falar assim: está vendo isso aí? Isso era tudo seu para usar lá na terra e você não usou. Por que eu não usei, Senhor? Porque você não venceu os filisteus, você não venceu os jesuritas. Sabe, a sua herança está sendo ocupada por outras. Tem poceiros, tem filisteus, tem jesuritas que estabeleceram o lugar onde você deveria tomar posse. Lá na sua casa, você deveria tomar posse de tudo que Deus tem para você lá. Mas tem filisteus que estão ocupando lá. Tem jesuritas que estão ocupando lá. Sabe, você precisa tirar esses poceiros de lá, porque eles estão com o pé dentro da sua herança. Eles estão usando da sua herança. Em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo disse que há dois problemas que atacam os membros do corpo de Cristo. Capítulo 12, verso 16, Paulo está fazendo a analogia do corpo, que o corpo de Cristo, né, como os membros, ouvido, boca, e no verso 16, o verso 16 diz assim: o ouvido diz, porque não sou olho, eu não sou do corpo. E no verso 21, os olhos dizem assim, eles dizem assim para a mão: eu não preciso de ti. O ouvido diz, porque eu não sou olho, eu não sou do corpo. E no verso 21, os olhos dizem assim para a mão: eu não preciso de ti. Esse é o princípio dos filisteus e dos jesuritas. O ouvido tem complexo de inferioridade. Eu não sou olho, então eu não sou do corpo. Eu não prego, então eu não sou do corpo. Eu não canto, eu não sou do corpo. Eu não faço teatro, eu não sou do corpo. Tem encontro com Deus, eu não estou nem aí, eu não sou do corpo. Tem reunião hoje de manhã, não estou nem aí, eu não sou do corpo. Tem uma bênção para congregar, não estou nem aí, eu não sou do corpo. O olho não. O olho vem, fala assim: ei, irmão, não preciso de você para deixar que eu faça tudo do meu jeito. Olha os filisteus e os jesuritas no corpo de Cristo. O ouvido tem complexo de inferioridade, os olhos têm complexo de superioridade. Lá em Coríntios 12 diz que todos nós precisamos uns dos outros. A Bíblia diz que quando um se alegra, todos se alegram. Quando um é homenageado, todos são homenageados. Quando um chora, todos choram. Aqui hoje não foi marcado, mas eu queria usar isso aqui. A gente tem aqui, vem cá, minha filha, vem cá. Está aí o Enzo? Está dormindo? Vai dar para trazer? Cadê o Roberto? Vem cá, Roberto. Há uns dias atrás a gente estava com o Enzo e a Roberta internada no hospital, né? A Roberta não pôde estar aqui, mas ontem eu estive lá visitando eles. Isso é corpo. Quando eles estavam doentes, né, a Robertinha praticamente desenganada, né? Os médicos dizendo assim: não tem jeito, né? O Enzo vivendo lá a maior guerra lá da vida dele, lá lutando a vida dele, e a igreja toda orando, porque um estava sofrendo, todo o corpo estava sofrendo. Mas quando a vitória veio de um, a vitória veio de todo mundo. Amém? Isso é igreja. O Roberto nunca vai poder dizer assim: eu sou olho, eu não preciso de vocês. A Priscila nunca vai poder dizer assim: eu sou olho, eu não preciso de vocês. Roberto nunca vai poder dizer assim: eu sou ouvido, eu não sou do corpo. 1 Coríntios 12 diz que nós somos do corpo e nós precisamos uns dos outros. Pai, nós queremos orar pela vida do Enzo, pela vida da Roberta. Nós te louvamos pelo milagre que o Senhor realizou, Pai. Porque quando um chora, todos choram.
Quando um sorri, todos sorriem, ó Pai, porque nós somos o corpo de Cristo e toda a glória seja dada ao Senhor. Nós declaramos completa cura e restauração sobre a vida deles, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos terminar essa palavra. Vamos terminar essa palavra aqui. Ninguém pode dizer que não precisa de ninguém. E aí, eu preciso só de 3 minutos para terminar. Algo que vai mudar a sua vida, que mudou a minha vida. Vou até tomar uma água aqui. Quando você venceu os filisteus, olha aqui para mim. Eu estou te dando um segredo para você entrar no favor de Deus na sua vida. Quando você venceu os filisteus, que é a autocondenação, e você venceu os jesuritas, que é o orgulho, você está prontinho para crescer e receber a sua herança. Só que o diabo vai usar ainda mais um recurso, que a maioria de nós passa e não sabe. E eu vou te dizer ele aqui agora. No verso 3, Josué 13:3. Josué 13:3. Ele diz assim, ele está falando para Josué as terras que ele tem que conquistar. E a parte primeira do verso diz assim: vocês têm que conquistar desde Sior, que está de frente ao Egito. Presta atenção nisso aqui. Sior está de frente do Egito. Sior significa escuridão. Fala assim comigo: escuridão. Egito significa problema dobrado, duplo estresse. Então Deus está falando assim: vocês vão conquistar essas terras, sabe, desde Sior até defronte do Egito. Se você juntar Sior e Egito, você obtém escuridão do estresse duplo. Estresse é uma palavra comum, não é? Ah, você está estressado. Você vai descobrir hoje por que você fica estressado. Deus está falando assim: quando você junta Sior e Egito, você obtém escuridão do estresse duplo. Agora escute. Isso aconteceu comigo essa semana. Sempre que você está se sentindo estressado, é o inimigo lhe resistindo para que você não conquiste. É o inimigo lhe resistindo porque ele sabe que você está perto de conquistar algo, e ele coloca o estresse na sua vida para que você não tome posse da sua herança. Assim, se você entrar no nível do estresse, há uma dupla escuridão e estresse na sua vida, e você fica cego para a sua herança. Essa semana Deus nos deu uma grande bênção, e a gente estava orando pela bênção, para receber a bênção, mas do nada eu comecei a ficar estressado. Saí para fazer compra, minha esposa falou assim: amor, você está estressado. Eu falei: não estou não, você está assim. Depois eu estava escrevendo essa mensagem, Deus dando essa bênção, eu falei: caramba, é porque eu tinha uma bênção para receber. Eu tinha uma herança para tomar posse. E o diabo já perdeu nos filisteus, ele já perdeu nos jejureus, e agora ele colocou o estresse, ele colocou o duplo estresse para poder tirar-me do foco. Toda vez que você fica estressado, que você ainda acha bonito, você não fala comigo não que estou estressado. Sabe o que é? O diabo agindo nas nossas vidas para a gente não tomar posse da herança. Amém? Vamos ficar de pé. É maravilhoso você saber que Deus te libertou o seu povo do Egito. Deus nos libertou do Egito, amém? Deus nos libertou do lugar do duplo estresse. Você agora foi trazido para um lugar de descanso. Você foi trazido agora para um lugar de favor de Deus. Você não está mais na religião do merecimento, que você só é abençoado se você merecer. Não, você não merece. Eu não mereço. A graça é favor imerecido. Se você merecesse a graça, não seria graça, seria merecimento.
A maioria dos crentes estão tentando merecer a bênção. Quando você merece a bênção, você saiu da graça, porque a graça é favor imerecido. Deus nos colocou no lugar de descanso. Podemos descansar no braço do Pai. Não devemos permitir que o inimigo nos impeça de possuir a terra que Ele nos prometeu. Quando você olha para si, você cai na autocondenação, ou você cai no orgulho. Ambos produzem escuridão, que está diante do duplo estresse para a sua vida. Chegou a hora de você conquistar, mano. Sabe, 2024, Deus tem nos dado uma palavra que será o ano do favor de Deus sobre as nossas vidas. Não vai ser só 2024 que vai ser o favor, não. O favor de Deus está todos os dias nas nossas vidas. Mas nós colocamos isso para que a gente possa lembrar todos os dias que nós estamos no descanso de Deus. Nós estamos no favor de Deus. Nós estamos na bênção de Deus. O favor de Deus vale mais do que qualquer coisa que você possa imaginar. Decida nessa noite se você quer viver ainda como os filisteus, na autocondenação. Decida nessa noite se você quer ser como Jeruseus, que se acha melhor do que todo mundo, que se acha superior que todo mundo. Se você fala da vida dos outros, você é Jerusaleu. Comece a se comparar com Jesus, você vai ver que o bastão vai subir lá para cima e você vai ter que baixar a bola. Vença o duplo estresse. Feche os seus olhos nessa noite. Fale para Deus nessa noite: Deus, eu quero tomar posse da minha herança completa. Eu não quero só ficar aqui na igreja, Senhor Deus, eu quero tomar posse. Eu já estou ficando velho, tem terras para conquistar, tem heranças para conquistar. Você tem famílias para aceitar ainda Jesus. Você tem famílias para que vão morar no céu com você. Você tem pessoas que ainda não foram salvas na sua família. Você tem prosperidade na sua vida. Deus quer liberar prosperidade sobre a sua vida, meu amado. Deus quer liberar favor sobre a sua vida. Deus tem coisas grandes para você. Mas você precisa entender que você precisa entrar no favor de Deus, no descanso de Deus. Neste lugar Tu és real. Vou me entregar totalmente. Se entregue totalmente nessa noite. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar, aleluia, e entender. Abra os seus olhos nessa noite. Neste lugar Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso Está nos tocando nessa noite. Enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor.
dele todo orgulho. Coloque diante dele toda autocondenação. Coloque diante do altar do Senhor toda soberba. Tem muita terra para ser conquistada. No centro do teu querer, Que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Tem herança ainda para você receber, meu amado. Nós vamos cantar mais um pouquinho essa música. Quando nós estivermos cantando essa música, eu queria que você não cantasse. Deixa só a equipe de louvor cantando. Eu queria que você entrasse nas regiões celestiais agora e começasse a tomar posse da sua herança. Do lugar onde o diabo te ataca, é o lugar onde Deus separou as bênçãos para você. E a palavra de Deus diz que Ele vai preparar uma mesa para nós na presença dos nossos adversários. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Enquanto nós estivermos cantando, a equipe de louvor estivesse cantando, eu queria que você entrasse nas regiões celestiais e você começasse a acessar a sua herança que está lá. Será que é a salvação de alguém? Será que é a libertação de alguém? Será que é a prosperidade? Será que é o seu ministério? Sabe, eu não sei o que você tem para acessar. Eu sei que tem muita coisa lá. Tem muita coisa lá. É um casamento restaurado. É uma pessoa que está presa nos vícios das drogas. É uma pessoa que precisa se converter. Sabe, amado, tem tanta coisa para você lá. Tem tanta coisa para você lá. E Deus nessa noite não quer que você cante agora. Agora é hora de você parar de cantar. Deixa só o ministério de louvor cantando. Eu queria que você agora fechasse os seus olhos e entrasse nas regiões celestiais, porque todas as bênçãos foram nos dadas nas regiões celestiais, e você começasse a tomar posse da sua herança. Bate esse filisteu, mate esses jesureus, e em nome de Jesus, toma posse. Entre agora, comece a orar aquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que você sonhou, aquilo que você projetou. Entre agora nas regiões celestiais, em nome de Jesus. De Deus sobre a sua vida. Declare o poder de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. A Bíblia diz que aquele que pede, recebe. Libere agora as bênçãos que estavam retidas. Filisteus, vocês estão derrotados. Jesureus, vocês estão derrotados. Duplo estresse, você está derrotado. Jesus já despojou o inimigo. Não tem mais arma contra nós. Você que acessou os reinos espirituais, tome posse nessa noite, porque o inimigo está desarmado. Ele foi desarmado. Ele foi desarmado. Você pode receber a sua herança agora. E assim que você for recebendo, vai adorando, começa a cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu tomo posse, eu tomo posse. Aquilo que me custa.
fale um dia do centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita. Celebre, celebre! Oh, deixa o Espírito fazer a obra! Deixa acontecer! Entre nesse lugar! Tome posse da sua herança! A fonte é o teu amor, a minha colheita é o teu amor, a minha herança é o teu amor. Fale em línguas, amado! Fale em línguas! Recebe os dons de Deus essa noite! Recebe os dons de Deus! Seja cheio, seja cheio, seja cheio. Aleluia. Se você está com seu esposo, se você está com a sua esposa nessa noite, dá as mãos a eles aí. Dá as mãos. Se você está com a sua família nessa noite, dá as mãos. Sua filha, sua mãe, não importa, seu filho, sua filha. Você está aí do lado deles, dá a mão. Começa a prosperar a bênção sobre a sua casa. Começa a liberar a bênção. Usa a língua. O poder da língua, da vida e da morte está na língua. Começa a declarar quais os sonhos que vocês têm como casal. Ter um filho. Quais os sonhos que vocês têm como casal. Terminar aquela casa, começar aquela casa, comprar seu carro, crescer. Começa aí, a equipe de louvor estão cantando e você está profetizando sobre a sua casa. Hoje é noite de milagre. Tem gente para ser salvo lá. Tem gente para ser salvo lá. Tem vícios para ser liberto lá. Ah, pelo amor de Deus, vem cá aí, vem cá aí. Vem cá, olha, para de orar, para de orar. Eu tô vendo o casal aqui orando assim, ó. Ó. Dá um abraço nessa mulher aí. Dá um abraço nesse homem aí. Ore com fé, ore com fé, ore com fé, com intensidade, que Deus vai liberar coisas para a sua vida, no nome de Jesus. É a cura de uma criança, é o que você precisa nessa noite. Vai lá, Ministério de Louvor, vamos cantando, e o Senhor está fazendo milagre nos lares. A vida vai se abrir dentro da sua casa. Em nome de Jesus, Pai, libera um milagre nas casas aqui agora. Eu queria aquilo que me custar, tu inclinarás os teus. Eu quero que os casais orem junto, por favor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é um momento de milagre para a sua casa agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós liberamos agora no mundo espiritual aquilo que eles estão orando agora, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Prospera esses lares, ó Pai. Repreende a enfermidade. Repreende o prejuízo, a miséria, a escassez. Usa esse casal como instrumento de Deus. Pai, nós abençoamos os casais nessa noite. Nós abençoamos as famílias nessa noite. Todos que estão aqui têm uma família. Todas as famílias aqui estão abençoadas. Em nome de Jesus. Aleluia. Fale para sua esposa, você é uma bênção. Fale para o seu marido, você é uma bênção. Fale aí, amado. Fale aí, por favor. Fale para ele. Fale para ela. Às vezes na hora de falar palavras malditas, às vezes falar palavras duras, a gente fala com tanta facilidade. Mas para olhar nos olhos da nossa esposa, para olhar nos olhos do nosso marido e falar, você é uma bênção, a gente tem dificuldade. Deixa eu falar para você, Deus cuida de todas as coisas. Você tem que parar com esse negócio de vir para a igreja pedir oração para receber uma bênção. Olha para mim para receber uma bênção. Isso é coisa de filho, filho não faz isso. Filho vai direto no pai, o pai abençoa. Você precisa entender qual é a sua identidade. Você tem que parar com esse negócio de fazer campanha de 7 sexta-feira para receber uma bênção. Isso é religião do inferno. Isso não está na Bíblia. Você é filho. Você precisa matar o filisteu e o jezureu e tomar posse da herança que já te deu nas regiões celestiais. Parar de usar pastor de muleta. Parar de usar campanha de muleta. Você precisa entrar dentro das regiões celestiais e declarar vitória sobre a sua casa, sobre a sua saúde, sobre a sua
dia. Fica aí fazendo campanha de 7 sexta-feira, parecendo que você vai ganhar Deus no cansaço. Deus te chamou para uma intimidade com Ele. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Desculpa do horário, desculpa. Só mais baixinho aqui. Deus cuida até daquilo que você nem sabe. Você está aí preocupado com o que você sabe? Deus cuida o que você nem sabe. Como assim, pastor? Eu vou encerrar com esse testemunho aqui. Semana passada, nós fomos para Goiânia. Eu, o Raí e o Leandro. Nós saímos daqui na quarta-feira, né? Na terça-feira. E a gente ia voltar na segunda, chegar aqui na terça. Uma coisa assim, da outra semana. Na ida, nós levamos a mãe do Leandro junto com a gente. Ela ia parar no meio do caminho aqui, para ficar na casa dos parentes dela lá. Enquanto ela ficava lá, a gente foi viagem embora. Depois na volta a gente passava e pegava ela. Ficou marcado que na segunda ou na terça-feira a gente passava lá e pegava ela. E viajamos para Goiânia. Participamos da conferência. Chegamos lá e falamos assim: pô, nós vamos ficar aqui até domingo. Começou um negócio em nós. A conferência acabava no sábado. A gente podia ficar lá no domingo, no sábado lá. Já estava hotel pago, já estava tudo pago. Nós não tinha que pagar mais hotel, não tinha que pagar mais nada, já estava tudo pago. Podia aproveitar lá, passear, porque eu tenho amigos em Goiânia. Do nada nós falamos assim: quer saber da coisa? Vamos embora. Nós acabamos a conferência no sábado, acabou 1h da tarde. Nós acabamos de comer, parece que nós tínhamos que ir para casa aqui, igual um cachorro magro quando cabe e sai correndo. Vamos embora. Deu um negócio nós vamos embora. É como se fosse daqui ali para casa, quase 18 horas de viagem. Saímos depois do almoço, viajando o dia todo, tarde toda, noite toda. Quando o dia amanheceu, isso no domingo, a gente ia voltar na terça. Quando deu no domingo, nós chegamos lá onde estava a mãe do Leandro. Nós íamos almoçar lá, depois ia vir embora para o culto à noite. Domingo passado nós estávamos aqui no culto à noite. Eu estou falando para você que Deus cuida de você, até do que você não sabe. Quando nós chegamos lá, a mãe do Leandro, Dona Gessi, vem cá, Dona Gessi, vem cá, Leandro, Verônica, ela estava com o braço inchado. Ainda está inchado um pouco aqui ainda. E nós chegamos lá, foi na roça, foi um mosquito que picou, alguma coisa assim, né? E pegamos ela, viemos embora. Quando chegou no culto domingo à noite, o Leandro não estava aqui, só estava a Verônica. Porque casal bom é assim: se a mulher não vem, o homem vem. Se o homem vir, né, o homem vem. Está aqui adorando a Deus. E o Leandro estava lá no hospital com a Dona Verônica, com a Dona Gessi. Nós ia voltar na terça. Dona Verônica está quase aí também, né? Resumindo, quando ela chegou no médico, no domingo à noite, ela já estava com um quadro clínico já avançado de trombose. O médico já não entendeu, graças a Deus ele não entendeu, mas nós sabemos que é Deus, como que isso não trouxe nenhuma complicação para o pulmão dela, para o coração dela, já no domingo. Imagina se a gente volta na terça, como estava programado. Talvez ela não estaria aqui mais. Sabe o que eu estou falando para você? Deus cuida do que você sabe, e Deus cuida até daquilo que você não sabe. Nós estamos aqui completamente curada, abençoada, porque Deus colocou em nós um incômodo lá. Irmão, a gente estava na cidade passeando, depois nós não passeamos dia nenhum. Quando acabasse a conferência que a gente ia passear, nós ficamos 4 dias sentados ouvindo palavras, de 8 da manhã até 10 da noite. Quando acabou tudo que a gente podia passear, hotel pago, tudo pago, vamos embora. Por quê? Porque Deus estava trabalhando na vida dela.
Sabe o que eu estou falando para você? Se você vencer o filisteu, parar com a condenação e vencer os jesureus, que é o orgulho, não tem limite para Deus te abençoar. Você não vai precisar ficar fazendo campanha na igreja. Você vai ficar pedindo os outros para orar por você. Você vai acessar as regiões celestiais e vai tomar posse de tudo que Deus tem para a sua vida. E a Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, aquilo que nem passou no seu coração ainda, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que amam a Deus. Amém? É isso que eu quero encerrar com você nessa noite, no nome de Jesus. Obrigado, dona Gessi, obrigado. Levanta as suas mãos. Desculpa ter passado o horário, porque Deus, ele falou muito forte comigo nessa semana com essa palavra. Eu espero que tenha te abençoado. Pai, em nome de Jesus, nós liberamos nessa noite, ó Pai, essa palavra nos corações. Muda a nossa história, muda a nossa vida. Queremos tomar posse da nossa herança completa. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida. Deus te abençoe. Tenha a melhor semana da sua vida.